Só para introduzir isso, eu posso falar que freelancer é um profissional autônomo, trabalha para várias empresas ou uma empresa só, né? É um artista independente, né? Artista ou qualquer outra coisa. Possuem vários clientes, né? Ou tem um cliente fixo, né? Ou clientes ocasionais, né? Basicamente é isso, né? Para você que não tem ideia do que é ser um freelancer, se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui no chat. Hugo, manda ver aí por que você decidiu se tornar freelancer. Eu por acaso já queria ser freelancer ainda quando estava na universidade. A principal razão é porque também já a universidade nos treina para isso, temos algum chefe, temos os horários, temos que cumprir esses horários. E logo isso inclui logo as vantagens. Até posso incluir as vantagens na história. Eu vi as vantagens de ser freelancer. E não tem só vantagens, mas isso depois já falamos. E pensei, pronto, é isto. Pelo menos quero experimentar ser freelancer. Ou seja, trabalhar a partir de casa. E eu é que faço os meus próprios horários. Foi basicamente assim que saí da universidade, ainda fui fazer um estágio. Saí do estágio e o estágio lá foi confirmar que havia mesmo de tentar ser freelancer. E foi assim basicamente, assim que tive um trabalho eu pensei, pronto, vou apostar nisto. Assim que me tornei freelancer. Mas claro que nem tudo não tem só vantagens, também tem algumas desvantagens. Temos que escolher, seja que sermos freelancers ou não, temos que escolher as vantagens e desvantagens que nos. Basicamente assim que me tornei freelancer. E tu, como é que te tornaste freelancer? Então, galera, foi um pouquinho, né, dessa... Eu comecei a trabalhar, assim que eu me formei na universidade, eu comecei a trabalhar no escritório de arquitetura, né, como arquiteto e tudo mais, só que eu acho que os horários engessados, né, os horários meio travados, assim, e você ter que ir até um local, e eu morava longe, né, de onde eu trabalhava no Rio de Janeiro, né, no escritório. Cara, era de São Gonçalo pra quem mora no Rio sabe a distância que é, de São Gonçalo pra Ipanema. Então, cara, era uma distância bem grande, assim, mais ou menos, às vezes com engarrafamento podia dar de 2 a 3 horas de deslocamento. Então, assim, era puxado. Mas, assim, eu tava querendo ver como é que era trabalhar com arquitetura. Só que antes disso, eu já tinha dado, quem conheceu o meu canal, antes, né, de começar a falar de Blender, de começar a falar sobre 3D, eu dava aulas de Revit, comecei dando aulas de Revit na faculdade, para alguns amigos, né, e depois fui aumentando, passou para outras pessoas, e depois eu tava vendo, eu tava dando aula de Revit pra um monte de pessoas, e aí eu fui, cara, eu fui falando, cara, tá meio chato às vezes, né, ficar repetindo o mesmo assunto, né, presencialmente ali para todo mundo. Eu falei, cara, quer saber, eu vou montar uma plataforma de cursos e vou gravar isso uma vez e vou só tirando as dúvidas, né, das pessoas. E eu montei essa plataforma de cursos, né, que se chamou Nurbs 3D, por isso que o canal inicialmente foi chamado de Nurbs 3D. E aí o intuito do canal foi para poder fazer, né, divulgar essa empresa que eu estava criando. Só que e aí, nesse período, eu tive esse primeiro contato de trabalhar de casa. Trabalhar tendo os meus próprios horários, eu que tinha que gravar os vídeos, eu que tinha que planejar tudo, eu que tinha que procurar os clientes, né, que eram os alunos, né. Então foi aí que eu tive o meu primeiro contato, assim, com a questão de ter que me organizar, né. Então eu digo que o meu primeiro freela foi basicamente isso, foi montar os cursos e fazer esses trabalhos. Só que aí, depois acho que o meu intuito foi mudando, eu não fui muito me vendo assim como um vendedor de cursos, né? Então, eu não tava muito gostando disso, e hoje em dia, né, é uma coisa que eu e o Hugo, a gente conversou, que, sei lá, tá, o marketing que eu tava vendo, né, até em questões... Pô, tá muito tá agressivo e tá... Claro que eu poderia continuar vendendo meu curso com o marketing um pouco mais tranquilo, mas a gente sabe, né, cara, que o que faz barulho é o que chama, né? O que faz barulho é sempre o que vai estar dando mais atenção, é sempre que vai... Por mais que o conteúdo seja bom, né? Não é falando sobre isso, mas, enfim. E aí eu decidi... quando eu vim pra Portugal... quem conhece também a minha história, né, de que eu vi saindo do Rio de Janeiro para Portugal, né, por questões de violência, não sei o quê. E aí eu tinha um plano C, que era ser freelancer. O plano A era chegar em Portugal e trabalhar com qualquer coisa, trabalhar no restaurante, servindo café, fazendo qualquer coisa.
Plano B era trabalhar com arquitetura, né, no meu gabinete de arquitetura. E o plano C, eu já tinha montado toda a coisa para poder ser freelancer, trabalhar com freelancer de arquivis, né? Eu tinha montado contratos, isso tudo lá no Brasil já, ainda, né? Tinha montado contratos, tinha montado lista de e-mails que eu poderia estar mandando, eu tinha montado, sei lá, como o quanto que eu poderia cobrar, então uma tabela com todos os meus gastos, quanto é o custo de vida em Portugal e tudo mais. Então eu já deixei isso como plano C. Aí o que eu fiz? Fui pro plano A quando eu cheguei em Portugal, só que acabei conseguindo trabalhar numa loja de bricolagem aqui, né? E aí depois eu trabalhei em um estúdio de 3D, aí entrou mais ou menos o meu plano B, né? Eu fui seguindo mais ou menos o planejamento. E aí quando começou a pandemia, né? Eu não sei se o Hugo começou a ser freela na pandemia também, ou já foi antes da pandemia? Foi antes. Já foi A pandemia fez surgir muitos freelancers, mas foi antes da pois. pandemia. Pois. Então, Quer dizer, por acaso foi no início, mas não foi o que te despoltou a ser ok. freelancer. Não foi exatamente isso que te levou, né? Eu já queria ser antes de Pois. Eu, na verdade, tipo, tava trabalhando nesse estúdio e a minha esposa, ela começou. Ela tava, nesse momento, desempregada. Ela é arquiteta também. Ela tava tentando muitas vagas em escritórios de arquitetura. Ela trabalhou em cafés e tudo mais. Só que, quando começou a pandemia, os cafés já não estavam mais contratando. Fechou tudo, então ela tava sem trabalho. E eu comecei a ensinar Max pra ela. Comecei a ensinar 3D pra ela. E aí eu fui vendo, pô, se a gente trabalhar nisso junto, talvez eu acho que, né, eu posso fazer um extra aqui. Eu ajudo ela, né? Ela bota o nome dela pra poder trabalhar e a gente vai montando, né? Vai fazendo um extra aí, né? E aí daqui a pouco eu fui vendo que, cara, dá pra conseguir alguns clientes legais aqui. E, cara, ser freelancer é o que a gente já vai falar mais à frente. Às vezes exige um tempo e dedicação, né, para conseguir clientes, para montar portfólio, para não sei o quê. Então, foi nesse período que eu vi que o trabalho nesse estúdio já não estava indo bem, né? E eu já vi que eu tava tendo uns problemas, que eu tenho problemas até hoje, né, por questões de falta de pagamento. Então eu fui vendo, cara, quer saber? Se eu tô conseguindo alguns clientes e eu tinha uma reserva financeira, né, que isso eu vim com esse pensamento desde o Brasil. E é por isso que eu até conversei com o Hugo, né, de fazer esse Patreon, né, que é para poder ensinar essa parte financeira para os freelancers. Acho que ninguém fala sobre isso, né, isso é importante, né, de ser dito. Então, a partir dessa reserva financeira é que eu falei, olha, eu cheguei para minha esposa e falei, olha, temos 3 meses para sobreviver. Então, para pagar as contas. Sobreviver não, para pagar as contas. Vamos arriscar? Vamos. Eu vou sair do meu emprego. Vamos começar a trabalhar como freelancer? E ela é um pouco mais pé no chão. Eu sou meio maluco mesmo. E ela, cara, não sei, vambora. Eu vi que as coisas estavam indo, a gente tava conseguindo alguns clientes. Aí, galera, já vi que as coisas no estúdio não estavam bem, chutei o balde e vamos trabalhar como freela. E começou a dar certo, assim. No início foi difícil, tá, galera? Isso é pra todo mundo, pra deixar claro. Não é mil maravilhas, né? Não é aquela parada que a galera te vende, que você vai estar em um café, super aquele cheirinho de café e o seu Mac, assim, na frente, trabalhando. Em um mês você tá na Austrália, em outro mês você tá, sei lá, em outro país. Galera, não é assim não, tá? Os nossos primeiros meses foi aí que eu entrei numa depressão com a minha esposa também. Então, não é tão simples, tá, galera? Então, foi difícil esse começo, né? Mas a gente tinha essa reserva, a gente gastou, sei lá, o primeiro mês, a gente chegou às vezes quase chegar a zero da nossa reserva, a gente não entrou no vermelho, e aí depois as coisas começaram a melhorar, a gente conseguiu um marketing melhor, a estudar mais as coisas, e as coisas foram melhorando e conseguimos dar a volta por cima, e agora a gente tá tá numa situação boa, né? A gente não tá. E é isso, a gente tem agora uma reserva, continuamos com a nossa reserva aí, fazendo sempre. O freelancer é meio que pensar à frente, né? O freelancer não é pensar o mês de hoje. O freelancer é pensar o mês. É o ano, cara. Às vezes é pensar 6 meses, é pensar o ano. Porque se mês que vem não tiver trabalho, o que você faz? Se você só tiver o dinheiro do mês. E aí? Né? Mesmo o mês em que se ganha mais, tem que se guardar sempre. Pois, exato. Essa é a coisa de ser freelancer, temos que ter sempre uma reserva. Uhum. Nunca se sabe, pode estar a correr bem durante meses seguidos, estamos a ganhar bastante. Uhum.
ou pode acontecer alguma coisa ao carro ou alguma coisa assim, de repente. Precisamos essa é uma coisa de ser freelancer. Se quiserem ser freelancer, ter sempre uma reserva. Pois. É mesmo. Isso deu problemas com a gente, com o carro, exatamente com o carro. E a gente chegou até meio que se mudar, porque a gente chegou a acompanhar a gente chegou a se mudar, né, pra uma cidade um pouco mais afastada, né? Essa é uma das vantagens, né, de ser freelancer. A gente morava em Lisboa e a gente foi pra uma cidade um pouquinho mais afastada. Galera, eu tô vendo que o chat tá correndo aqui, mas só pra avisar de novo o nosso método agora que a gente tá fazendo, que é responder o chat assim que a gente terminar de concluir o assunto, né, a gente volta e dá mais atenção assim ao chat pra poder, porque senão a gente acaba se perdendo, beleza? Então, Agora que falaste em Lisboa, fizeste-me lembrar outra vantagem de ser freelancer. Eu, por exemplo, estou a viver numa vila que trabalhamos principalmente em design e os estúdios estão em grandes cidades. Só que o problema das grandes cidades tem que se ganhar bastante para se poder pagar a casa, porque aqui em Portugal então por alguma razão em Lisboa os preços das casas são maiores do que até em grandes cidades como Berlim. Pois. O que é incrível porque os salários diferem muito em relação aos da Alemanha. Sim. Ser freelancer permite estar um bocado mais longe dessas grandes cidades, ou seja, gastar menos em casa. Acredito que no Brasil seja igual. Sim. Assim, eu acho que também, Hugo, a pessoa pode até estar. Que tem gente que gosta, às vezes, né, de uma agitação de uma grande cidade e gosta de estar ali em contato, né, com algumas coisas, porque, por exemplo, aqui onde eu moro, não é ruim, talvez, se eu fosse um freelancer que gostaria de alugar um coworking, né, para poder estar trabalhando fora de casa, né, estar saindo, mas ao mesmo tempo, eu cheguei no café daqui da esquina, falei com o dono do café, eu falei, pô, eu posso vir de vez em quando aqui trabalhar no meu computador e só pra sair, né, eu não falei que era isso, né, mas era só pra sair de casa, não ficar trabalhando de casa, mas poder trabalhar aqui e... Aí ele falou, não pode, mas eu posso usar a ficha ali, a tomada, né, pra poder ligar o computador. Ele, não, pode, tudo bem. Cidade pequena é isso, sabe, você tem um contato também, às vezes, com uma pessoa ali que... Às vezes, cidade grande, você vai ter um café cheio. Então, você não vai poder estar ocupando uma mesa. O cara já vai ficar te olhando torto assim, né? Tipo, isso já aconteceu comigo quando eu tava em Lisboa, né? Tipo, pô, esse cara já tá umas 2 horas aqui no meu café, tomou um café, comeu um pão de queijo e aí?